Boa noite, irmãs, meus irmãos. É com imensa satisfação que temos a oportunidade de vir a esta casa e falar um pouco sobre a doutrina espírita, falar sobre o temor da morte e rogar ao Mestre Jesus que possa nos abençoar e nos trazer um pouco da sua paz na noite de hoje. Allan Kardec nos diz, na Revista Espírita de 1865, ele escreveu um artigo. Eu gosto muito de falar sobre a Revista Espírita, que ela é pouco conhecida no movimento espírita. A gente conhece muito o Pentateuco Kardeciano, mas em 1857 ele pergunta a São Luís o que São Luís acha dele escrever periódicos, porque ele recebia muitas cartas, dialogava com muitas pessoas, e São Luís diz: acho uma ótima ideia, se você conseguir aliar duas coisas. Primeiro, a curiosidade das pessoas precisa ser aguçada. Segundo, se trouxer informações relevantes concernentes à doutrina espírita, logrará isso. Então, em janeiro de 58, ele inicia a Revista Espírita, até o seu desencarne em 1869, cada ano ele irá escrever. Então, no ano de 1865, ele escreveu um tema chamado Temor da Morte, exatamente sobre o tema que iremos falar na noite de hoje. Em linhas gerais, ele traz a seguinte reflexão para a gente: o ser humano tem, normalmente, na sua grande maioria, o temor da morte. Mas por que esse temor da morte? Por que nós tememos morrer? E aí ele diz: primeiramente, a sabedoria divina achou por bem colocar em nós o instinto de conservação, que fará com que nós instintivamente busquemos viver até o fim daquilo que foi programado. Então, o temor da morte faz com que a gente busque se livrar dos perigos da vida e tentar viver cada vez mais, para que possamos evoluir, progredir e fazer o que cada um veio fazer, diferentemente de outros, porque o planejamento ele é individual. A depender do nosso grau de consciência, tomamos maior ou menor parte quando vamos planejar a nossa vida. Mas por certo que o temor da morte se faz presente principalmente nos espíritos mais primitivos, que não avançaram ainda. À medida que o espírito vai avançando e tendo compreensão de que esta vida é só uma passagem, que a verdadeira vida que nos aguarda se encontra no plano espiritual, ele percebe que o instinto de sobrevivência não é o mais importante. Se não, imaginemos Jesus, o ser mais puro e mais evoluído que passou por essa terra. A vida dele, para ele, não era a coisa mais importante, tanto que ele deu sua vida pela sua causa. A vida passa a ser importante, claro, mas a causa a ser vivida, vivenciada, experimentada, a missão que cada um veio fazer, se torna, e nós podemos ver nos grandes missionários, mais importante às vezes do que sua própria vida. Então, à medida que nós vamos perdendo este medo, nós vamos vivendo e fazendo o que viemos aqui fazer. Porque se essa vida é uma continuação, de certa forma, de uma outra vida, e por conseguinte aqui será uma continuação dessa, o mais importante é vivermos plenamente de acordo com o plano espiritual e com a justiça de Deus e com as leis da providência divina. À medida que a gente vai aprendendo a alinhar os nossos desejos com as leis da natureza, a gente vai se sentindo mais pleno, porque os prazeres, muitas vezes, da vida, como bem nos trouxe a proposta lida do Livro dos Espíritos, nós temos as nossas preocupações cotidianas, não é? Válidas e necessárias, inclusive outra questão do Livro dos Espíritos,
espíritos vão dizer, é necessário que nós tenhamos certo apego a algumas coisas materiais, para isso nos dar mais vontade de viver. O problema é quando nós damos demasiado valor às coisas materiais. Mas não há nada demais você querer trabalhar um pouco mais para adquirir uma outra casa, você trabalhar um pouco mais para adquirir um carro que você gostaria de ter, ou uma bolsa, ou um sapato. O problema é quando nós colocamos como objeto dos nossos desejos apenas coisas materiais. Mas as coisas materiais são importantes para que a gente ainda, no nosso estágio evolutivo, tenhamos mais prazer em viver. Hoje, nós comemoramos ou manifestamos um apreço por aqueles que se foram no dia 2 de novembro. Conta-nos a história que na França, em Bomonha, o abade Odilon, mais ou menos no ano 100, resolveu ali, na sua abadia, orar por aqueles que já tinham feito a passagem. E no ano 100, ficou marcado ali na França, que no dia 2 de novembro, iria se fazer uma oração mais do que especial dos outros dias, para aqueles que se foram. E essa data ficou marcada e começou a ganhar corpo na Igreja Católica, depois seguiu para o mundo inteiro. De certa forma, hoje, a maioria dos países, principalmente os ocidentais, consideram a data 2 de novembro como uma data onde nós devemos pensar naqueles que se foram com maior atenção. Pensar naqueles que se foram equivale a dizer, orar por eles, desejar que onde quer que eles estejam, que estejam bem, que nós possamos desejar a eles todo o bem que podemos. Mas acima de tudo, pensar na morte significa pensar na vida. O que temos feito na nossa vida, como temos levado a nossa vida. Porque se olharmos todas as pessoas que viveram, em algum momento desencarnaram. É claro que no dia a dia, pelas atribuições, a gente se esquece disso e acaba levando a vida no automático, como dizem os mais jovens. Porém, o dia 2 de novembro serve como uma grande reflexão, ou deveria servir. Primeiramente, como pessoas não egoístas, como aquelas que só pensam em si mesmo, que possamos lembrar com mais carinho. Não necessariamente ir a cemitérios, respeitamos e não temos nenhum óbice para aqueles que acham que devem ir ao cemitério ou a algum lugar especial onde foi cremado, jogado as cinzas de seus parentes. Porém, nós espíritas acreditamos que o espírito não se encontra mais próximo da matéria. Então, onde quer que nós estejamos, se nós quisermos fazer uma prece em especial por algum ente querido que desencarnou, podemos fazer em qualquer lugar. E toda prece de coração, com boa intenção, de certa forma, de um jeito ou de outro, ela chega ao seu destino. E nós vamos criando as datas para sairmos do marasmo que nós temos tendência. Então nós temos a data dos nossos aniversários. Como é bom recebermos um parabéns, uma ligação. Hoje em dia as mídias sociais perderam um pouco a ligação, porque as pessoas mandam mensagem perguntando se pode ligar. Mas as datas do Dia das Mães, de Ano Novo, de Natal, e como são importantes para nos lembrarmos e sairmos daquele marasmo cotidiano. Eu tenho alguns amigos, um amigo em particular, que ele faz muita crítica a essas datas. Ele não gosta de aniversário, ele não gosta de dos finados. De uma maneira geral, ele acha que isso foi criado para movimentar o mercado, o que de certa forma é verdade. No Natal, o mercado vende muitos produtos, a data comemorativa onde mais o mercado vende,
não por acaso, o aniversário da pessoa mais importante que passou por essa terra. Depois do Natal, o Dia das Mães é o dia que mais vende no mercado. Não por acaso, depois do nosso Mestre Jesus, a segunda pessoa para a maioria das pessoas mais importante das nossas vidas. E assim sucessivamente. Mas esse meu amigo, ele tem uma maledicência e uma espécie de negatividade para tudo que o serve. Certa vez eu li um livro de Humberto de Campos e lembrei a ele, quando uma pessoa com uma característica parecida com a dele, todo mundo que vinha falar alguma coisa, mas que maravilha, vamos comprar uma roupa nova para passar o Réveillon, e a pessoa dizia, para que isso? É só uma data, um dia que passa para outro dia. Mas que coisa maravilhosa, amanhã é meu aniversário, as pessoas vão me ligar, me dando parabéns, mas um dia como o outro qualquer. E assim a pessoa vivia, sabe? Aquela pessoa que vai, nada está bom, tudo está ruim, toda sugestão que você dá, a pessoa negativa. Essa pessoa chegou no plano espiritual e alguns espíritos cercaram dela, Humberto de Campos diz, e disseram, você é um assassino. Você é um assassino. Ele diz, mas eu nunca matei ninguém. Você assassinou os nossos sonhos, a nossa esperança. Toda pessoa que se aproximava de você, depois que você se tornou adulto, você tinha uma palavra para tirar a alegria das pessoas. E eu fiquei com isso na cabeça. Algumas pessoas vão criando ao redor de si uma energia onde parece que tudo que ela se aproxima dá uma ideia de alguma coisa ruim vai acontecer, parece que a alegria não está contida em nossas vidas. E eu falei dessa passagem para esse meu amigo, cara, de certa forma a gente tem que aprender a ter alegria em viver. É um dos grandes segredos para a gente viver essa vida. A vida, nós sabemos, não é fácil. Quando você perde entes queridos, quando você é acometido por doenças, quando as atribuições e as atribulações do dia a dia não são cometidas, é uma perda de um emprego às vezes, é uma situação econômica que você coloca numa situação difícil. A vida tem os seus percalços, porém, esses percalços nos ajudam a amadurecermos como seres humanos. Quando você passa por uma dificuldade muito grande, e depois outra dificuldade te bate a porta, você pensa, mas eu já passei por uma dificuldade como aquela. E se eu passei por ela, eu vou passar por essa também. E você vai criando resistências. E o que a providência divina quer de nós é que nós deixemos de pensar como pessoas infantis, onde qualquer tropeço no caminho da nossa existência nos faça pessoas para baixo, desanimadas. Pelo contrário, que nós tenhamos ânimo em viver, que possamos nos lembrar que o dia dos finados, ou o dia dos mortos, essencialmente é um dia de se lembrar daqueles que se foram, mas de celebrar a nossa vida. Estamos vivos. Se não estamos recebendo flores no dia dos finados, é sinal de que estamos vivos e que temos uma oportunidade de continuar a nossa vida. Como certa vez eu ouvi um poeta falar, dei-me as flores enquanto vivo, porque morto não sentirei seu cheiro. Então, se a gente quer homenagear as pessoas que nós gostamos, que nós não esperemos essas pessoas desencarnarem ou morrerem para que nós possamos homenageá-las. Vemos muitas pessoas homenageando, e mais uma vez, nenhuma crítica da nossa parte, mas perdendo a oportunidade de falar o quanto ama, enquanto ainda está vivo. Eu amo você, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu filho, meu companheiro, meu amigo. A oportunidade de nós dizermos às pessoas que amamos, essencialmente, é hoje, é agora. E as flores, como são importantes e simbolizam tantos momentos da nossa vida, simbolizam muitas vezes o início de um namoro,
simboliza muitas vezes alguma data especial, simboliza muitas vezes o Dia dos Mortos. Certa vez um amigo meu passou lá em Brasília, no Campo da Esperança, e comprou uma flor, alguns buquês de flores lá perto do Campo da Esperança. E eu falei para ele: você está indo visitar alguém que morreu? Ele disse: não, vou dar para a minha namorada, porque aqui perto do Campo da Esperança é mais barato. Eu falei: mas cuidado, para ela não saber que ela está recebendo flores que seriam destinadas aos mortos. E as flores simbolizam tantas coisas na nossa vida. Certa vez eu vi um Espírito, ouvi o Espírito num livro, Jonas de Ângeles, dizer certa vez, nas flores, na plantação de girassóis e de diversas plantas muito bonitas, e ela disse para Divaldo Franco certa vez: para o carro, era um lugar da Europa, disse, observe esses girassóis e essas plantas. E as pessoas que estavam ali com ele, da federação, disse: mas que coisa linda, que coisa bela. Pois é, as flores são a assinatura de Deus para dizer que tudo aquilo que não foi feito pelos homens, por Deus o foi. E as flores são a assinatura para dizer que a natureza é dele e foi criada por ele. E que a gente nunca se esqueça que todo grande autor, quando faz uma obra monumental, coloca a assinatura. E que a partir de hoje, quando nós vemos uma flor ou rosas muito bonitas, que nós possamos nos lembrar do nosso Criador, que colocou a sua assinatura no universo. Lembro certa vez uma história de uma pessoa que trabalhava numa repartição pública, que começou a se destacar e ganhou um cargo de destaque. Algumas pessoas ao redor não gostavam muito. Isso acontece frequentemente. Toda vez que nós ganhamos um cargo de destaque, seja um presidente de uma casa espírita, seja um facilitador, seja um coordenador de um órgão público, seja em que área for, é da própria natureza humana, infelizmente, em muitas pessoas, se sentir desmerecido por não estar no local daquela pessoa. Então, quem ainda não é chefe, quem não tem nenhum cargo de destaque, se prepare, porque nessa rosa muitas vezes vem muitos espinhos. Certa pessoa se destacou numa repartição pública e virou chefe daquelas pessoas que estavam ali trabalhando com ela. Uma pessoa ficou muito incomodada com ela e esperou o dia do aniversário dela. Quando ela chegou na mesa dela, essa pessoa que tinha virado chefe, tinha um embrulho na mesa dela. Ela abriu, tinha uma carta. Nessa carta dizia o seguinte: passei por determinado local, lembrei de você, meus parabéns, eis aí seu presente de aniversário. Quando ela abriu, tinha estercos, fezes. Pegou aquele material, a pessoa tinha se identificado, ela levou para a casa dela. Passado aproximadamente 9 meses, aquela outra pessoa que havia mandado para ela aquele presente fez aniversário. Ela, ao chegar no trabalho, tinha um embrulho. Ela disse: vou fazer diferente. Ela ficou olhando a amiga dela. Aquela pessoa abria, ela falou assim: vou olhar primeiro o embrulho. Quando abriu o embrulho, tinha flores para ela. Pegou o bilhete e a moça tinha dito mais ou menos assim: lembra do meu aniversário que você se lembrou de mim e deixou um presente na minha mesa? Eu levei para minha casa, plantei rosas, colhi as rosas e as dou no dia do seu aniversário. Cada um dá o que tem e dou essas rosas para você no dia do seu aniversário. E assim é a nossa vida. A doutrina espírita nos ensina a darmos aquilo que temos de melhor dentro da gente. A gente não pode ser um espelho
das outras pessoas. Não podemos deixar que um mau dia de alguém atrapalhe o nosso dia. Olha, se você ao acordar, toma um café da manhã e lê uma página do Evangelho e se enche de esperanças para viver a carga daquele dia, não permita que ninguém tire a sua paz. A impaciência das outras pessoas, a falta de vontade de viver das outras pessoas, nós não podemos permitir que essas pessoas adentrem ao santuário da nossa consciência e nos tirem a nossa paz, a nossa vontade de viver, de lermos o Evangelho e tentarmos sermos pessoas melhores. O Espiritismo, acima de tudo, é uma filosofia que nos ensina a pensar, a viver. É um manual e uma regra de bem viver. Só viveremos bem, essencialmente, quando levarmos em consideração as leis da natureza. De nada nos vale as paixões fugazes, o entorpecente, o álcool em excesso e todas as outras atrações ou atratividades que a vida material nos dá, se posteriormente nos cobrar um preço muito alto. A liberdade, ela pressupõe capacidade de discernir a longo prazo aquilo que será melhor para a gente. Liberdade para hoje fazer uso de algo que irá te aprisionar não é uma liberdade. É uma limitação da sua faculdade de compreender e de pensar. Se nós fazermos algo que irá, no Código Penal, trazermos uma sanção, e se nós achamos que nós somos livres e depois seremos penalizados e cumpriremos uma pena, isso não é liberdade. Se nós hoje utilizamos mal o nosso livre-arbítrio, nos entorpecendo com coisas que o nosso corpo físico cobrará um preço alto, isso não é liberdade. Liberdade é a capacidade de distinguir o que a curto, médio e longo prazo nos fará bem e descobrirmos o que viemos fazer nesta vida. Cada um de nós, já dizia Platão na sua República, cada um de nós tem uma predisposição, tem já ali algo dentro de você, você precisa trabalhar. E aí diz-nos o Livro dos Espíritos, os pais precisam ter muita cautela para não imporem aos seus filhos suas frustrações. Às vezes o pai quis ser médico e por uma questão financeira ou por a vida, as questões da vida, ele seguiu por outro caminho e impõe a seu filho que seja médico, querendo que ele seja aquilo que ele não conseguiu ser. Então os Espíritos dizem, temos que ter muito cuidado, cada um tem o seu caminho. Estamos hoje como responsáveis por alguns espíritos milenares, temos obrigação para com eles de levá-los ao caminho correto, de dar-nos instrução, de sermos exemplo, na medida do possível, de uma vida correta, de uma vida digna e seguir adiante. Porém, não podemos nos esquecer que são espíritos milenares, que têm seu caminho a ser seguido. Há mais ou menos 4 anos, eu resolvi romancear uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo. A mim sempre me encantou uma passagem particular que Allan Kardec escreveu, Os Infortúnios Ocultos, quando ele fala daquela mulher que fazia caridade, ela era rica, e levava sua filhinha, e que sua filha pudesse aprender com ela a fazer coisas boas. E quando sua filhinha pede quanto ensinamento, para que ela dê um dinheiro, para que ela possa dar aos pobres, ela diz, não, minha filha, se você der algo que foi fruto do meu trabalho, que mérito terás? Então eu vou te ensinar a fazer crochê, e você, por conta própria, vai auxiliar, aí tu terás mérito. Quanto ensinamento ali, ao fazermos a caridade, quantas coisas importantes. Eu pensei, aquela passagem sempre me emocionou e eu resolvi escrever um livro chamado Os Infortúnios Ocultos. Já falei com o nosso irmão Leonardo, tem 5 exemplares ali no carro, aqui para a nossa instituição. Eu descobri que eu tenho gosto por ler
dizer de antemão. Trarei também alguns exemplares aqui, que está quase pronto, que fala sobre a vida, que fala sobre a morte, tudo a ver com o nosso tema. O nome do livro é O Perfume que Nunca Usei. O Perfume que Nunca Usei. De que se trata esse livro? Uma certa pessoa, que a maioria de nós não conhece ninguém parecido com essa pessoa, começou a ascender um pouco economicamente e começou a ter acesso a coisas que até então não tinha. Um carro melhor, uma casa melhor, utensílios domésticos melhores. Porém, essa pessoa não usava quase nada, deixava para uma ocasião especial, que a maioria de nós aqui não faz, e a gente nem conhece pessoas que fazem assim, né? Então tinha determinado momento onde ela comprou roupas caras e ela deixava no guarda-roupa. Não, quando houver uma ocasião especial eu vou usar. E os anos se passavam e ela não usava. E comprou um carro que ela gostava, tinha muito apreço, e deixava na garagem. Esse carro eu só vou usar numa determinada situação. E aconteceu um fato ali estranho, porque essa pessoa comprou pratos, talheres e taças, estava guardado. E um dia sua mãe foi visitá-lo, e a mãe disse: meu filho, pegue aqueles pratos, aqueles talheres bonitos que você comprou, estaremos em família. E ele disse: não, mãe, aquilo que eu comprei é para uma ocasião especial. E a mãe dele disse: meu filho, que pode haver de mais especial do que estarmos em família, todos juntos? Não, mãe, aquilo é por uma ocasião especial. E comprou um perfume de aproximadamente R$3.000, que ele queria muito, mas deixava o perfume guardado. Certo dia, o tempo foi passando, ele teve de madrugada, sentiu uma palpitação e desencarnou. Meu Deus, pensou ele, quantas coisas eu guardei. E começou a refletir aquilo que o apóstolo Paulo falava, chamava de cair em si, que nós espíritas entendemos. Quando a gente cai em si, é uma expressão que significa dizer, quando nós refletimos profundamente o que temos feito na nossa vida, analisamos o passado, o presente e os reflexos que aquilo poderão ter no futuro. Então, naquele momento, esse espírito pensou: meu Deus, quanta oportunidade eu perdi de ter usado as minhas coisas, o meu carro com a minha família, os pratos, os talheres, a roupa e o perfume que eu paguei tão caro, não dei uma baforada em mim. E começou a pensar na vida. E em determinado momento, ele retorna. Foi um sonho, um pesadelo, diriam alguns. E ele tem a oportunidade de refazer tudo aquilo que ele estava fazendo de forma equivocada. Então, no livro está escrito, ele chama a família dele, faz um almoço, utiliza tudo aquilo que tem guardado. Um sobrinho mais novo deixa cair um prato caro e quebra. Ele diz: não tem problema, estamos vivos, vamos celebrar a vida. Chama todo mundo, dá umas 20 baforadas no perfume, e a mulher dele diz: calma, não precisa tanto. E ele vai indo devagar, e assim é a proposta do nosso livro, que terminamos de escrever e vamos publicar no ano que vem, se Deus quiser. Poderíamos ter feito um livro pessimista, onde a pessoa simplesmente desencarnou, mas a proposta do Espírito, essencialmente, é levar consolo e uma oportunidade sempre, porque Deus nos dá sempre uma oportunidade de um novo momento, de uma nova vida, ou no caso de uma reflexão e de uma mudança de paradigma, de atitude. Então, essa pessoa simplesmente refez a sua vida. E isso, a proposta é simplesmente a gente olhar para a nossa vida e pensar: utiliza aquele colar bonito que nós temos guardado, utiliza aquele sapato bonito que você tem guardado, a sua roupa, o seu perfume, a sua prataria, ou o que mais você esteja esperando para uma ocasião especial,
Que o dia 2 de novembro possa ser um momento de reflexão para que nós possamos nos lembrar. Aqueles que se foram merecem o nosso respeito, o nosso carinho e uma prece. Mas aqueles que ficaram, precisamos aprender a fazer a vida valer a pena. Estamos vivos, precisamos utilizar aquilo que nós temos e não deixar guardado para ocasiões especiais. A nossa ocasião especial é essencialmente hoje, depois de passar tantos dias de calor. Que noite agradável, que vento agradável. Quantos irmãos espirituais estão neste ambiente nos auxiliando, nos trazendo paz e esse bem-estar que nós sentimos muitas vezes no centro espírita. É a oportunidade que nós temos de recarregar as nossas baterias para vivermos as dificuldades em família, no trabalho, onde quer que estejamos, e essencialmente celebrar a vida e aprender a morrer. Devemos viver e dar o nosso melhor enquanto vivos ainda, mas quando a morte chegar, que possamos fazer igual Raul Seixas, quando ele escreveu em 1984, Canto para a Morte, botar minha roupa de cetim. Se vivemos uma vida onde demos o nosso melhor, quando chegar o momento do desencarne, que não tenhamos muita pressa, mas quando chegar, podemos dizer: seja bem-vinda, meu irmão. É o momento da nossa passagem. Então faremos a nossa passagem sem problema, sem conflito algum. Podemos nos lembrar, essencialmente, do maior filósofo para nós da doutrina espírita, Sócrates. A filosofia tem uma coisa engraçada. Cada filósofo que escreveu sobre os postulados que ele achou mais interessante, fundaram cada uma a sua escola filosófica. Então nós vemos que cada pessoa vai encontrar no seu filósofo o fruto do estudo daquele filósofo, que para o filósofo foi o objeto mais importante a ser escrito segundo ele, e vai trazer tratados para ele. Por exemplo, quando nós vamos observar, seja nas universidades ou nas ciências formais, a grande maioria deles vai enxergar em Aristóteles, o maior filósofo. Porque ele escreveu, ele catalogou as plantas, os animais e fez tratados que até no direito se estuda. Ele essencialmente, é muito bem aquele quadro maravilhoso de Rafael, dá para ver, a Academia, quando ele está com o seu livro e aponta para baixo, querendo dizer as coisas da sua maior atuação foram as coisas materiais, e ele versa sobre elas. Mas para nós espíritas, se somos uma ciência, como cremos, e Allan Kardec escreveu sobre isso, essencialmente porque utilizamos métodos científicos para chegar aos resultados que nós temos, a observação, a comparação, a comprovação e aos resultados que nós chegamos, e essencialmente a dialética. O fruto de observação, Allan Kardec escreveu com muita propriedade no seu segundo livro, o que é o Espiritismo, é o Espírito. Então, para nós, os maiores filósofos não podem ser aqueles que escreveram sobre a matéria, porque a matéria é passageira. Então, para nós, e todos os espíritos superiores disseram isso, os dois maiores filósofos para nós que passaram na humanidade foi Sócrates e Platão, sem sombra de dúvida. E quando nós dissemos isso no ESD, que são os facilitadores também lá no André Luiz, aí uma pessoa estudando disse com muita propriedade: mas e Jesus? Bom, Jesus era um sábio, não era um filósofo, era uma questão conceitual, né? O sábio, ele já tem o conhecimento, ele não busca o conhecimento. Essa é a categoria do sábio. O filósofo, como nasce na Grécia Antiga, na sua etimologia, é aquele que busca a verdade, busca o conhecimento. Então ele não a tem, ele a busca. Jesus não pode ser considerado
colocado na categoria dos filósofos porque ele era um sábio, ele já tinha o conhecimento. Então, para nós, assim como Jesus, Sócrates também não escreveu nada. Aí um amigo meu, Sacarete, falou, mas meu vizinho também não. Mas calma, nós estamos falando dos grandes da história, que viveram e não escreveram nada, né? Nem Jesus nem Sócrates. E alguns discípulos de Sócrates escreveram sobre ele, essencialmente Platão, mas outros também. E quando nós falamos do Dia dos Mortos e do 2 de novembro, para nós nunca é demais nos lembrarmos da vida e da morte de Sócrates. Sócrates desencarnou, morreu no ano 399 a.C. E depois Emmanuel vai dizer com muita propriedade no seu livro A Caminho da Luz. Foi o auge da filosofia grega, não por acaso, mas para lançar a semente para o pensamento da humanidade, para aquele que viria 4 séculos depois como o grande sábio da humanidade, para ele não semear em campos áridos. Veio na escola filosófica da Grécia Antiga alguns dos maiores depois de Jesus, para trazer ao conhecimento da humanidade pensamentos profundos. E conta-se no livro Apologia de Sócrates, de Platão, que a sociedade grega, por não conseguir conviver com tamanha verdade, né? Sócrates era daquele que vivia em praça pública, perguntando às pessoas: o que é a justiça para você? O que é a verdade? E algumas pessoas que eram tidas em muita conta de sábios na Grécia Antiga ficavam extremamente embaraçados, porque com a dialética dele, ele ia perguntando e seguia as perguntas, e as pessoas chegavam à conclusão de que não sabiam nada. E é muito embaraçoso para algumas pessoas orgulhosas, em praça pública, terem que admitir que sabem de muito pouco daquilo que achavam que sabiam muito. E assim Sócrates foi, ensinando aos jovens, ensinando às pessoas sua sabedoria, sua filosofia. E num determinado momento a sociedade não suportava mais Sócrates, principalmente a elite política, que causa tantos males ao longo da história em muitas pessoas. E condenaram Sócrates, houve um julgamento de Sócrates. E nesse julgamento ele foi acusado de 2 coisas: corromper a juventude e trazer novos deuses à civilização grega. Está muito bem delineado as perguntas e as respostas, e as pessoas não conseguiram convencer a sociedade grega de que Sócrates era culpado. E num determinado momento, todo mundo embaraçado daquela situação: como vamos matar um homem inocente, um filósofo que traz tantas coisas para a gente? Um discípulo dele, chamado Glauco, combinou com um guarda de madrugada, falou: o Glauco falou: não fica bem nós matarmos Sócrates, eu já conversei, você vai abrir o cárcere e Sócrates vai fugir. O carcereiro falou: conte comigo. Quando chegou, ele falou: Sócrates, o carcereiro vai abrir a porta e tu vai sair daqui. Ele disse: não posso fazer isso. Como vai ficar registrado na história que Sócrates fugiu da prisão? Eu não posso. Ou se faz um julgamento justo, ou eu cumpro a sentença. Que natureza moral! E num determinado momento, onde até os julgadores queriam que ele fosse solto, ele diz: ou me absolve, ou me condena. E num determinado momento, a esposa dele, Cantíclas, estava num determinado local ouvindo o julgamento. Ele impassível no cárcere. E chegou a condenação, a morte. Ele deveria beber esse puta, um veneno. E a esposa dele ouvindo. E tem-se um dos diálogos mais lindos que se tem ouvido na história da humanidade. Ela chega, ele impassível, e ela diz: Sócrates, acabaram de te condenar à morte. E ele diz: a isso eu estou condenado desde que eu nasci. Não, tu não entendeste, acabaram de condenar-te a beber esse culto. Se esse é o destino desse culto. E aí, trouxeram esse culto.
o seu discípulo, depois de Platão, Glauco, um dos mais queridos dele, diz: Sócrates, o que faço com o teu corpo? Diz: tu és um mau filósofo, não entendeste o que eu ensinei a vida inteira. O corpo joga onde quiseres, Sócrates não estará dentro dele. Existem dois caminhos. Se eu estiver certo e tiver uma vida espiritual, eu viverei bem, porque estarei em paz com a minha consciência, por tudo que eu vivi durante a minha vida. Se porém eu estiver errado, e os materialistas estiverem corretos, e não existir nada após vida, tampouco terei o que lamentar, tudo se acabará quando eu beber esse culto. E bebeu esse culto, e desencarnou. E contam os espíritos superiores, que depois de Jesus, foi um dos maiores espíritos que viveram nessa terra. E depois, em 1857, seria o primeiro espírito do Livro dos Espíritos a colocar o seu nome no auxílio da codificação da doutrina espírita, ajudando a humanidade, colocando ali coisas que ele não pôde colocar a seu tempo. No Livro dos Espíritos, 1018, perguntas e respostas, ou 1019, vai depender da tradução, trazendo de volta a sua filosofia, o seu amor pela vida. Para finalizar, gostaria de dizer que nós tenhamos vontade de viver, que nós possamos alimentar os nossos sonhos, que você possa colocar planejamentos. O que tem acontecido muito com muitos de nós quando se aposentam é que nós não procuramos fazer as coisas. Então, quando nós vamos dormir, inconscientemente o nosso cérebro diz: o que tu tem para fazer amanhã? E nós respondemos também inconscientemente: nada. E o teu cérebro diz: então tu não precisa de tantas energias. Tanta energia você não precisa. E vai jogando menos energia. E no outro dia que tu tens, também nada. Pouca energia. E nós vamos definir. Devemos procurar coisas para fazer. Vir ao centro, auxiliar, servir a água, tirar a poeira dos livros. Arrumemos coisas para fazer. Vou acordar 9 horas, vou caminhar. Você diz para o seu cérebro quando você vai dormir: amanhã, prepara, me manda energia, que 9 horas da manhã eu vou caminhar. E teu cérebro te manda energia e você caminha. Quando chegar, eu tenho que cuidar do mortinho que eu fiz ali. E teu cérebro te manda energia. E assim nós vamos procurando coisas para fazer. Nós devemos lutar para viver até o fim, quando for determinado pela espiritualidade superior. E que nós possamos viver bem, viver em paz, dedicando alguns momentos pela lembrança daqueles que se foram. Alguns talvez não estejam tão bem no plano espiritual, e as nossas preces podem ajudá-los muito, mas acima de tudo, ajudará nós mesmos. Todas as vezes que nós fazemos prece, nos enchemos de alegria, de vitalidade, de amor, esquecemos um pouco de nós mesmos, deixamos de ser um pouco egoístas, e a vida vai fazendo cada vez mais sentido. Que a gente possa, nesse dia dos finados, no dia de hoje, 2 de novembro, fazer uma prece por aqueles que se foram e celebrar a nossa vida, mas também a vida dos que se foram, porque a vida não se encerra nem aqui e nem lá. Continuaremos vivos e dando continuidade àquilo que nós almejamos e colocamos como prioridade em nossas vidas. E Deus queira que as nossas prioridades estejam em conluio com as leis da natureza, com as leis de Deus. Muito obrigado pela paciência, pela oportunidade. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.